Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais um Inglês que cai na prova, 115, edição 115, rumo à 200ª edição, certo? Você sabe os números ordinais do 100 para frente? Porque a gente sabe décimo, primeiro, décimo, centésimo, milésimo. E 200, 300, 400, 500, ó. Duzentésimo, tringentésimo, quadringentésimo. E aí para frente, escreve para mim se você não sabe o resto que eu escrevo para você. Mas vamos lá, queridos, olha só. A aula de hoje focada no inglês. Vocês sabem que aqui eu não gosto de enrolação, vamos direto ao ponto. Banca que foi me solicitada pelas minhas redes sociais. Então tá aí a banca ESPP, que é a empresa de seleção pública e privada, certo? E a instituição que pediu que essa banca fosse a sua organizadora foi a Cobra Tecnologia, para superior completo, né? Cargo de analista administrativo, um textozinho que fala sobre tecnologia. Aliás, mais ou menos, ele fala sobre ataques de hackers e tudo mais. Me interessa o texto pela estrutura que compõe ele, pelo tipo da prova feita por essa banca e como são cobradas as estruturas que validam o que eu venho te falando aqui desde sempre, tá? Então veja, mais do que tudo, o objetivo é nos debruçarmos sobre algumas estruturas gramaticais, ainda que eu não possa me aprofundar, vamos dizer 100%, você sabe que essas aulas aqui, que não são exatamente aulas, são correções de questões, mas elas enriquecem nosso vocabulário e eu acabo dando um pitaco aí, né, na explicação de algumas estruturas, porque eu não resisto. Então vamos lá, olha só. A new type of hacktivism. Anonymous branches out. Olha isso. Então, o que ele está falando, né? Um outro tipo de ativismo de hacker, ou seja, um hacktivismo, ele cria o termo, né? Que o que ele fala? Que o Anonymous branches out, ou seja, o Anonymous, ele se amplia. Peraí, Anonymous é o nome de um grupo de hackers, tudo bem? E quando ele diz que branches out, quer dizer que ele está se ramificando, ele está se espalhando, ele está, né, adquirindo outros braços, nesse sentido, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Anonymous is an umbrella term for an internet subculture, a collection of individuals or hacktivists who share common ideas of anti-censorship and freedom of speech on the internet. While Anonymous is focused on freedom of speech, releasing names of the internet harassers is new territory for the group, which is best known for hacking government and company websites. They have carried out cyber attacks on Visa, Mastercard, PayPal, and Amazon, and have threatened to take down Facebook and Twitter servers. Caraca, os caras não são fracos, hein? Olha, o anônimo é um termo guarda-chuva, ou seja, um termo amplo para uma subcultura da internet. Um grupo de indivíduos, né, não uma coleção, mas um grupo de indivíduos ou hacktivistas, ou seja, um termo que ele criou, né, por isso que está entre aspas, ou seja, hackers ativistas, que compartilham ideias em comum e ideias comuns de anticensura e liberdade de discurso, liberdade de expressão na internet. Enquanto o Anonymous, que a tradução é anônimo mesmo, está focado na liberdade de expressão, né? Por exemplo, liberando nomes de assediadores da internet, é um novo território para o grupo. Ou seja, releasing aqui eu vou traduzir como liberar, tá? Então, enquanto eles têm o foco na liberdade de expressão, liberar nomes de assediadores da internet é um novo território para o grupo, que é mais conhecido por hackear sites do governo e de empresas. Eles conduziram ataques cibernéticos no Visa, Mastercard, PayPal e no Amazon. E ameaçaram takedown significa derrubar os servidores do Facebook e do Twitter. E aqui a gente está trabalhando todo esse vocabulário voltado para a área de tecnologia e internet, né? Derrubar servidor, o que é um servidor, como que é esse derrubar, esse tipo de coisa. Vale lembrar que, e eu acho lindo demais, o cara tá usando o Present Perfect direto aqui, ó, Present Perfect. Olha mais uma vez aqui, ó, Present Perfect. Que aqui eu não preciso me debruçar muito aprofundadamente sobre esse assunto, porque a gente já falou sobre Present Perfect em outros momentos, mas eu vou relembrar você, porque essa também é a minha função, certo? O Present Perfect, vamos pegar uma cor preta aqui, ó. Ele essencialmente é um tempo verbal que basicamente não pode ser traduzido ao pé da letra. Ele usa como verbos auxiliares o have ou o has. Sim, eu sei que você sabe que o have é o verbo ter, mas isso quando ele é um verbo principal. Aqui, neste tempo verbal, na condição de verbo auxiliar, que é o que eles são, ele não vai ter a tradução do verbo ter, tudo bem? E ele obriga o verbo que vem depois dele a ir para o passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma.
Pronto, nasceu aqui a estrutura do present perfect, que apesar de usar o verbo have e o verbo no passado particípio, ó, aqui é passado particípio, que rima com concluído. Portanto, da ideia de feito, lido, estudado, esse tempo verbal não indica o que tem acontecido, embora pareça isso. Essa é a cara dele, mas ele é traduzido como passado normal. A única diferença é que ele tem present no nome. Então ele é um tipo de passado que vai ter alguma relação com o presente. Olha como que eu traduzi aqui no seu texto para você perder essa mania de tradução ao pé da letra. Eles conduziram ataques cibernéticos no Visa, Mastercard, tananã. E por que ele usa o present perfect para dizer que conduziram? Porque eles continuam fazendo isso, né? E eles ameaçaram a derrubar os sites do Twitter e do Facebook. Por que ele usou o present perfect de novo para dizer ameaçaram? Veja que eu traduzi sem traduzir o verbo have como o verbo ter. Porque eles continuam ameaçando, é isso que o texto quer dizer. The group has connection with the lesser-known hacking group LoseSec, short for Loose Security, an elite hacker group that has claimed responsibility for high-profile, debilitating cyber attacks. Their big hits include the compromising of user account data from Sony Pictures and taking the CIA website offline. They also attacked Fox.com, leaking the names of more than 7,000 X Factor contestants and the PBS NewsHour website, where they posted a story claiming that slain killer Tupac was still living in New Zealand. Nossa, vamos lá então. Ó, o grupo tem conexões com o menos conhecido grupo de hackers chamado LoseSec, que é a forma curta para Loose Security. Um grupo de hackers de elite que alegou, de novo o present perfect, tá vendo? Olha aqui a estrutura, quer ver a estrutura? Cadê? Tá aqui, ó, has mais um verbo, tá aqui, isso é present perfect. Olha aqui o que ele tá dizendo, ó, que, vamos traduzir de novo, que alegou responsabilidade por cyberataques, ataques cibernéticos debilitantes de de high profile, quer dizer, de, como é que chama? De altíssimo nível. Their big hits, né, os seus grandes feitos incluem comprometer os dados da conta de usuários da Sony Pictures e tirar do ar o site da CIA. Tiraram do ar. Eles também atacaram a Fox.com, vazando os nomes de mais de 7.000 competidores do X Factor. E o site da NewsHour PBS, onde eles postaram uma história, alegando que o assassino Tupac estava ainda vivo e lá na Nova Zelândia. Quer dizer, ele ainda estava vivo e lá na Nova Zelândia. Termina o texto dizendo o seguinte: The group aims to cause mayhem and manipulate flaws in security and password systems. It is believed to have caused billions of dollars in damages to corporations, banks and agencies. It hit the headlines in March this year after hacker Xavier Monsegur, one of the group's ringleaders and an influential member of Anonymous, turned fellow hackers over to authorities. After his arrest in New York on hacking charges in June 2011, the 28-year-old reportedly began working with the FBI to bring down group's top members, and 5 were later arrested. O cara tá entregando todo mundo. Pô, como assim? Olha o que ele diz aqui, ó. O grupo, que grupo que é esse que a gente está falando? A gente começou falando do Anonymous e a gente passou a falar do LoseSec. Vamos apagar tudo aqui para você ver direitinho? A gente passou a falar desse. Então a gente ainda está falando desse grupo aqui, tá? Daí ele diz assim: o grupo objetiva causar desordem e manipular as falhas de segurança e sistemas de senhas, né? Ou seja, as falhas dos sistemas e as senhas. Acredita-se que ele tenha causado bilhões de dólares em danos para corporações, bancos e agências. Chegou às manchetes em março deste ano, né? Depois que o Hector Xavier Monsegur, um dos líderes do grupo e um membro influente do Anonymous, entregou, turned over é entregar, no sentido de denunciar, entregou hackers companheiros dele para as autoridades. Caraca! Depois da prisão dele em Nova York por acusações de hacker em junho de 2011, o hacker, né, de 28 anos de idade, como é que a gente diz? Reportedly, disse que ele começou a trabalhar com o FBI para
derrubar os membros principais dos grupos e 5 foram mais tarde presos, certo? Então, he reportedly. O reportedly aqui a gente pode traduzir como alegadamente, né? Ou seja, alega-se que ele começou a fazer isso. Disse que ele começou a fazer isso. Ele começou a entregar aos companheiros porque começou a trabalhar com a FBI depois que foi preso. Não é uma coisa incomum que esses caras que conseguem com facilidade atacar alguns sistemas passam, depois de cumprir a pena, a trabalhar junto com a polícia justamente para fazer o que eles já faziam antes, só que agora do outro lado da moeda. Bom, aí a gente tem uma questãozinha aqui que diz o seguinte, é uma questão difícil, hein? Você viu que o texto basicamente tratou de 2 grupos, né? Que de maneira bastante dividida no texto, né? E ele retoma o primeiro grupo no final do texto, ele linka os dois através de um membro em comum que pertence aos dois, que é o tal do Hector, que pertence tanto ao Anonymous quanto pertencia, né, aos... como que é o nome dele? Ao Lulzsec, tá? E aí o que acontece? Agora a gente tem uma questão bem interpretativa que exige entendimento do texto mesmo. Olha o que diz aqui, ó. A alternativa que traz, agora, gente, olha o que eu vou te falar agora, para tudo, deixa eu dar um gole nesse negócio aqui. Uma aguinha, eu preciso te mostrar o seguinte. Olha como o comando da questão define o que você tem que ver. Você vai ver aqui vários itens que parece que são verdadeiros. Quer ver? Olha só, vamos primeiro ler os itens, tá? Deixa o comando de lado por hora, deixa o comando de lado, vem. Olha só. Sites seguros têm encarado ataques de hackers liderados por Xavier Monsegur, um ex-membro do FBI. Bom, primeiro erro aqui está no fato de que ele é um ex-membro, na verdade o texto trata como se ele agora fosse parte do FBI, então tá errado. Tudo bem, deixa pra lá. Há um grupo de internet que defende liberdade de expressão, mas, na verdade, cuidado com essa palavra que não é atualmente, hein? É um falso cognato. Aliás, a gente vem estudando vários falsos cognatos aqui nas aulas do inglês que cai na prova. Então, veja, que na verdade, has been carrying through, vamos lá, which defends freedom of speech, but actually have been carrying through isso. Que na verdade eles defendem liberdade de expressão, mas na verdade vêm conduzindo ataques cibernéticos. Na verdade eles vêm conduzindo ataques cibernéticos. Então tá, me parece verdadeiro isso, porque ele fala realmente que o Anonymous defende liberdade de expressão. É verdade isso. Eles defendem isso, mas olha só o que ele diz aqui bem no começo, ó. Defendem, tá? Enquanto o Anonymous está focado em liberdade do discurso, né? Ó, denunciar nomes de assediadores da internet, ou seja, outros hackers, é um território novo para o grupo. Então, na verdade, eles estão começando a fazer isso aqui. Eles antes defendiam liberdade de expressão, agora eles estão num território novo, que é releasing os nomes, denunciar os nomes de quem também está hackeando. Então, me parece bem correta essa letra B, eu vou deixar ainda indicada aqui, tudo bem? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Grupos de hackers de alto nível, né? Ou seja, né, bem conhecidos, enfim, têm apoiado grupos menores. Peraí, por que um grupo maior vai apoiar um grupo menor, tal como o Lulzsec? A fim de juntos terem, ó, in order to get together and perform huge cyber attacks, a fim de se juntarem para desempenharem grandes ataques cibernéticos. Não me parece real esse item aqui, tudo bem? Não me parece verdade. Por que um grupo maior, um high profile, um grupo de alto nível? High profile, a melhor tradução realmente é alto nível, tá? Um grupo de alto nível vai querer se juntar com um grupo menor. Não faz sentido. Ou, letra B, letra D. Há um grupo de internet que é focado em causar o caos em grandes sites ao manipular as falhas da sua segurança e nos seus sistemas de senhas. Tá bom? Primeiro ponto do texto aqui, o que você acha, tá? O primeiro ponto é, tudo bem, essa aqui me parece verdadeira também. E agora a gente está com um probleminha que nós temos duas questões. Nós temos 2 itens que parecem ser verdadeiros, cujas informações estão no texto. Tudo bem? Vamos ter que achar alguma falha, mas eu quero voltar agora para o enunciado que eu te falei para você cuidar com isso aqui, ó. Comprehensive. Ele quer saber qual alternativa traz a ideia mais abrangente. A palavra comprehend significa abranger, no sentido de englobar, e não compreender no sentido de entender. Então o cara mandou muito bem aqui na questão, você veja que banca tricky, né? Que pegadinha. Porque ele quer saber qual dos 2 itens traz a ideia mais abrangente do texto todo, ou seja, meio que resume a principal ideia do texto.
E aqui há uma pequena falha na letra D. Ele está falando que há um grupo de internet, né, que está focado em fazer isso. Na verdade, ele cita pelo menos 2 grupos no texto, certo? Cujo objetivo é realmente causar o caos e tudo mais. Então, realmente, a melhor resposta é a letra B. Por 2 questões, um detalhe da letra D e porque ele está querendo aquele que traz a ideia mais abrangente. O texto fala de 2 grupos, não fala de um só. A ideia mais abrangente, ela está representada na letra B, inclusive por causa da questão do quê? Da mudança da ação desse grupo aqui, tá bom? Mas cuidado com coisas como esse detalhe aqui e com errinhos que o texto pode trazer. Aliás, eu sempre digo isso para você, às vezes é mais fácil você achar um erro do que você ficar buscando a correta, porque existe uma tendência do nosso cérebro de validar o que a gente está lendo, sabe assim? Eu brinco com meus alunos presenciais, que eu digo para eles que, às vezes, acho que até já falei isso antes em vídeo aqui, é que nem terminar um relacionamento, né? A gente só fica lembrando das coisas boas quando a gente toma um pé no traseiro, né? E por mais que a gente tenha sofrido, a gente só fica lembrando das coisas boas. Nosso cérebro nos trai. Ele faz a mesma coisa na tua prova. Ele fica tentando validar cada item. Não, esse está certo porque, esse está certo porque. Não. Faça o contrário. Olhe para o outro lado. Procure erro. O erro salta aos olhos. Beleza? É isso aí. Vamos ver se a gente tem mais uma questãozinha? Temos mais uma questãozinha assim, que diz o seguinte. O tempo verbal negritado na frase que diz It hit the headlines. Bom, primeiro que isso aqui, sem querer ele saiu separadinho, mas é junto, tá? It hit the headlines in March this year. Ele chegou às manchetes em março deste ano. Bom, março deste ano já passou. Então está dando uma ideia de um tempo verbal que indica um momento completo no passado. Primeira dica importante. A segunda dica importante para você saber, né, e ele vai falando a frase toda aqui, ó, é que o verbo hit, que para o nosso azar saiu separadinho aqui, né, mas ele é um verbo hit, que aqui dá ideia, bom, hit, a tradução de hit é bater, tá? Mas, por exemplo, hit também tem a ver com chegar, as manchetes que chegaram, né? Ou seja, a notícia chegou, virou manchete. Hit, chegou aos jornais. Hit. Então veja, o passado de hit é hit mesmo. Ele é um daqueles verbos irregulares cujo passado não muda. Veja, eu sei que você sabe que, por exemplo, o passado de go é went. Eu sei que você sabe que o passado de ver, see, é saw. Mas existem alguns verbos, como por exemplo, cut, cujo passado não muda. Por exemplo, o verbo put, cujo passado não muda. O verbo hit está dentro dessa lista. Ó, o verbo cost, que é custar. E são vários, tá? O let, que fica let. O hurt, que é hurt. O set, que é set. Enfim, tem vários verbos aí que permanecem iguais. Então, ele está na forma do passado. Portanto, aqui, ó, essa frase está no simple past. Veja, e por que eu trouxe essa questão para você? Como as bancas, faz um tempo já, hein? Elas gostam de vez em quando, cobrar gramática pura, reconhecimento da estrutura verbal que compõe o texto. É por isso que aqui, sempre que possível, eu menciono mesmo. Achar que prova de inglês é só interpretação de texto e que eu não preciso das estruturas, já te provei aqui várias vezes que não é assim. Entender a estrutura e entender como ela atua no texto não só vai te ajudar na interpretação, como tem questão, você está vendo aqui, ó, que ela cobra o quê? O nome, enfim, dá nome aos bois. Tá bom? E esse é o objetivo do Inglês que Cai na Prova, te preparar para todas essas nuances das mais variadas bancas que você possa enfrentar. Então, a nossa banca aqui trabalha com nome de tempo verbal. Pronto, está sacramentado. Nos vemos no nosso próximo programa. Obrigado pela sua presença, dá uma curtida no vídeo aí, chama todo mundo para curtir também, para seguir. Quanto mais o site cresce, mais motivado a gente fica para fazer esse canal continuar rodando. Vejo você, I see you in the next video. It's been a great pleasure working for you and helping you out with your dreams. Yeah, I see you in the next video. I see you there. Bye.